Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gessé e estamos aqui para mais uma aula de matemática nessa semana. Vamos lá? O nosso assunto desta semana é a respeito de equações de reta. Nas últimas semanas nós temos trabalhado a ideia da geometria analítica, que é a definição de ponto, do que é uma reta. Quando a gente fala de pontos, nós trabalhamos exaustivamente a ideia da distância entre pontos, né? E hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre reta. Vamos definir aqui agora, a partir de agora, basicamente, como que a gente pode entender a formação de uma equação de reta. Primeiro eu quero apresentar para vocês a fórmula geral de como a gente define a equação de uma reta. A equação de uma reta, de forma geral, pessoal, ela é definida da seguinte forma. Eu tenho que o coeficiente angular, que a gente vai chamar de m, tá bom? Essa é a nossa definição geral. Ele é sempre o valor de y menos um y0. Você pode colocar ya menos yb, tá bom? Isso não importa. Isso dividido pelo valor de x menos x0. Essa é a nossa equação geral. A gente vai usar essa fórmula aqui de forma geral. Bacana? Vamos dar nome aos bois? Dando nome aos bois aqui, ó. O que é o m? O m nós chamamos de coeficiente angular. Coeficiente angular da reta. O que significa, Gessé, esse coeficiente angular da reta? O coeficiente angular ele vai dizer para mim o quão inclinado, qual é a forma de inclinação dessa minha reta. Vou até anotar aqui para o lado para você lembrar que a ideia do coeficiente angular é indicar para mim qual é a inclinação. Qual é a inclinação que essa reta vai ter. Se ela está mais deitadinha, se ela está mais em pé, por exemplo, isso é o que o m significa. O que é o valor y e o valor x, ou y0 e x0? São pontos. Então, para eu poder definir uma equação de reta, eu preciso pelo menos de dois pontos. Então, quais são esses pontos? O primeiro ponto é o ponto x e y, bacana. E o meu outro ponto é o meu ponto x0, y0. Então, tá aqui os meus pontos, tá? Então, vou só colocar aqui, ó, que isso daqui significam pontos dessa reta. Pontos da reta. Então, com dois pontos, eu consigo definir qual é essa equação de reta. Bacana? Só isso e mais nada. Vamos de exemplo? Vamos ver como um exemplo simples eu consigo estabelecer basicamente qual é a equação da reta. Vem aqui comigo, ó. Então, na equação da reta, a gente determina a equação da seguinte forma, ó. Vamos imaginar que eu tenho os seguintes pontos. O meu ponto A, vou colocar valor qualquer, tá bom? 2 e 5. E o meu ponto B. E o meu ponto B das seguintes coordenadas. Vamos pensar aqui um ponto B como 4 e 17. Vamos pensar nesses valores aqui, ó. 4 e 17. 4 e 17. Fechado? Vamos determinar primeiro o coeficiente angular e depois vamos ver como você vai montar a equação de reta. Vem aqui para mim, ó. Para eu poder definir o meu coeficiente angular, a primeira coisa que você precisa é dar nome aos bois. Quem é que você vai chamar de xy? Quem é que você vai chamar de x0 e y0? Tanto faz, de verdade, tá? Tanto faz. Essa ordem não vai importar na sua definição. Então se liga o que eu vou fazer. Eu vou falar que esse é o xy, já que a gente vai colocar na ordem, e esse daqui é o x0, y0. Bacana? Vamos jogar na minha equação de reta? Minha equação de reta eu defini para vocês como m igual ao y menos o y0 dividido pelo x menos o x0. Bacana? Então vamos calcular ele? Então meu m vai ficar assim, ó. O y vale 5 menos o y0, que vale 17, sobre o x, que vale 2, menos o x0, que vale 4. Como eu falei para vocês, se você quiser colocar a ordem contrária, não importa, tá? Quem você chamar de x
ou x0, y, y0, isso não vai interferir na nossa conta. Então, fazendo essa continha, eu tenho que o meu valor m fica assim, ó. 5 menos 17 dá menos 12. 2 menos 4, isso vale para mim menos 2. Fazendo essa continha, então meu m vale 6. Descobri o nosso coeficiente angular. Ah, Gessé, é só isso que é equação de reta? Não. Eu acabei de descobrir o coeficiente angular. Para eu poder descobrir qual é a equação da reta, eu vou ter que jogar de novo nessa fórmula. Então, o que eu vou fazer? Ó, presta atenção. Eu vou pegar justamente esse m que eu acabei de descobrir e eu vou jogar de novo na mesma fórmula. Então, quem é a mesma fórmula? Repete, ó. M é igual a y menos y0 sobre x menos x0. Só que agora, para a gente poder definir a equação de reta, esse valor y e esse valor x, você não vai trocar. Você não vai trocar, deixa ele quieto. Deixa com as letras y e x, você não vai trocar, tá bom? Então vamos trocando aqui o que eu já descobri? Eu já descobri que o m vale 6, então no lugar do m eu vou colocar 6, igual. Falei para vocês que o y a gente não troca, menos. O valor do x a gente também não troca, menos. y0 e x0, já você posso usar aquele mesmo x0 e y0? Pode. Ah, já sei, se eu quiser usar o outro valor, pode? Pode também, tá? Aqui agora, nesse caso, qualquer um dos dois vai valer. Eu vou manter o que a gente escolheu, então o meu y0 vale 17 e o meu x0 ele vai valer 4. Não tem problema nenhum nisso daqui não, tá bom? Não importa quem você vai escolher aí, tá, pessoal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar cruzado. Lembrando que 6 é a mesma coisa que 6 sobre 1. Então a gente multiplica cruzado essa parada aqui, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Y menos 17 é igual a 6x menos 24. Tem que fazer uma distributiva rapidinho, ó, entre o x menos 4 com o 6 que a gente está multiplicando. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou passar todos os valores para antes da igualdade. Olha como fica. Y. O 6x é positivo, passa para cá negativo, menos 6x. O 17 está aqui na dele. O 24 era negativo, passa para cá, positivo. Igual a zero. Resolve isso. Y menos 6x menos 17 mais 24, isso daqui dá mais 7. Igual a zero. Acabou. Descobri uma equação. Quando você deixa toda a equação para antes da igualdade, pessoal, toda a minha equação, você está vendo que está antes da igualdade? Puxa uma setinha. E isso daqui é a nossa equação geral da reta. Anota aí, ó, equação geral da reta. Beleza? Ah, Gessé, e se eu quiser isolar o y? Já que eu lembro que sempre as funções a gente isola o y. Pode? Pode, não tem problema. Vamos fazer isso agora? Eu vou isolar o y nessa mesma conta, tá bom? Então, o meu y, o 6x vai para o outro lado, positivo. O 7 é positivo, vai para o outro lado, negativo. Tá vendo que eu acabei de isolar o y? Quando eu isolo o y, a gente chama isso de equação reduzida. Equação reduzida da minha reta. Tem que ficar atento, ó, em qual equação o meu exercício quer. Então, quando você isola o y, nós temos a equação reduzida. E quando você coloca todo mundo para antes da igualdade, nós temos uma equação geral. Viu como é simples determinar essa equação? A gente só precisa de 2 pontos. Determinei os 2 pontos, coloquei na formulazinha do coeficiente angular, determinei aqui bonitinho como que funciona a relação entre eles. Então, primeiro eu descubro m,
Descobri o m, eu jogo de novo na mesma fórmula, só que substituindo o m. Deixa o x, deixa o y quietinho, só troca o y0, só troca o x0, monta a equaçãozinha. E aí o exercício vai te pedir se ele quer a equação geral, se ele quer a equação reduzida. Então é assim que a gente determina a equação de uma reta, tá bom? Depois que a gente determina as equações de reta, a gente pode trabalhar uma outra possibilidade. E na minha outra possibilidade é definir as posições relativas de duas retas. Coloque aí esse novo tópico, onde nós conseguimos definir as posições relativas das retas. Como é que nós vamos definir, pessoal, essas posições relativas? Da seguinte forma, ó. Primeira posição relativa, o que a gente chama de retas concorrentes. Bacana? Quando a gente tem duas retas concorrentes, o que significa duas retas concorrentes, galera? Duas retas concorrentes são duas retas que se encontram em algum ponto do plano cartesiano, elas vão se encontrar. Vou colocar aqui duas retas só para vocês entenderem o que é uma reta, o que são duas retas concorrentes. Eu vou colocar aqui de forma geral duas retas concorrentes aqui, desse jeitinho aqui, ó. A reta de cima eu vou chamar de reta R e a reta aqui de baixo eu vou chamar de reta T. Bacana? Isso são duas retas concorrentes, quando eu tenho um ponto de encontro aqui. Agora, como é que eu sei nas equações de reta como que elas são concorrentes? Como é que eu defino a ideia das duas retas serem concorrentes? Você vai definir da seguinte forma. As retas elas são concorrentes toda vez que o coeficiente angular de uma for diferente do coeficiente angular da outra. O simples fato delas terem coeficientes angulares diferentes faz com que elas sejam concorrentes. Bacana? Além de retas poderem ser concorrentes, eu posso ter a possibilidade de duas retas serem paralelas. Ou seja, duas retas que não têm um ponto de encontro no plano cartesiano. A gente fala que elas se encontram no infinito. Bacana? Mas no plano cartesiano elas não vão se encontrar. Então agora, duas retas paralelas, vamos entender o desenho delas. Eu vou colocar aqui duas retas para vocês entenderem qual é a noção que eu tenho de duas retas paralelas. Então imagina que eu tenho essa reta aqui, vou colocar uma outra reta aqui, para vocês entenderem o que são duas retas paralelas. Então imagina que aqui eu tenho agora a reta R, aqui a minha reta T. E elas são paralelas porque por mais que você projete para cima ou para baixo, elas nunca vão se encontrar. Agora, como é que eu sei isso no coeficiente angular? Duas retas serão paralelas quando o coeficiente angular de uma delas for igualzinho, tá bom? O coeficiente angular da outra. Quando duas retas têm o mesmo coeficiente angular, mas com pontos diferentes, elas são retas paralelas. Para a gente finalizar o nosso estudo aqui, a minha última possibilidade de classificação é o fato de eu ter duas retas que nós chamamos de perpendiculares. Retas perpendiculares. O que serão retas perpendiculares, galera? Retas perpendiculares são duas retas que vão se encontrar, mas esse encontro não é de qualquer forma. Deixa eu só reescrever que ficou bem esquisita essa escrita aqui. Coloque aí bonitinho no seu caderno, organize sempre o seu caderno, as suas anotações, tá bom? Retas perpendiculares.
Nas retas perpendiculares, na verdade, isso é um caso especial de reta concorrente, porque são retas que precisam se encontrar, tá bom? Mas o que deixa retas perpendiculares especial? O fato delas serem especiais é porque essas retas elas vão se encontrar de tal forma que o encontro entre essas duas retas tem que acontecer sob um ângulo exato de 90 graus. 90 graus. Imagina aqui, ó, que eu tenho a reta R, que eu tenho a reta T. Para elas serem perpendiculares, elas se encontram com um ângulo de 90 graus. A gente representa aqui, ó, por um ângulo reto. Agora, como é que eu vou saber que duas retas são perpendiculares? Pelo fato do coeficiente de uma ser exatamente igual ao inverso do coeficiente da outra. Isso são duas retas perpendiculares, tá bom? O coeficiente de uma é exatamente o inverso do coeficiente angular da minha outra reta. É assim que a gente vai determinar o coeficiente angular menos o inverso, perdão, falta um sinal negativo aqui, ó, para a gente poder determinar isso daqui, ó. Deixa eu só mudar aqui rapidão para a gente poder trabalhar isto daqui, pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Então, retas paralelas a gente vai ter, perdão, perpendiculares, a gente vai ter que o coeficiente de uma, melhor, ó. Deixa eu colocar assim, ó. A multiplicação dos coeficientes delas, MR vezes MT, tem que ser igual a menos 1. Agora sim fica mais fácil de você entender. Bacana? Esse é o meu detalhe de duas retas perpendiculares. A multiplicação dos coeficientes tem que valer menos 1. E aí, a partir disso, eu consigo definir. Às vezes o exercício me dá a reta de uma e pede a equação da reta da outra. Então, basta eu jogar nessas relações que a gente está montando. Ó, se elas forem concorrentes, a gente tem que ver que são diferentes. Se elas forem paralelas, a gente iguala os coeficientes. Mas se elas forem perpendiculares, a gente faz essa continha, que a multiplicação desses coeficientes vai ter que valer menos 1. Fechado, pessoal? Então é assim que a gente determina, tá? Lembrando que para definir um coeficiente, perdão, para definir uma equação de reta, eu preciso de duas oportunidades. Primeira oportunidade foi o que a gente fez lá em cima. Ou eu tenho dois pontos e com os dois pontos eu consigo fazer a equação de reta. Segunda possibilidade, eu tenho o valor do m mais um ponto. Então, em todo caso aqui, ó, não basta saber o m, eu tenho que saber também de um ponto. Então, eu tenho o valor do m mais um ponto, e aí eu consigo definir qual é a equação de reta para qualquer reta, independente se ela seja principalmente paralela ou perpendicular. É assim que a gente faz. Bacana? Esse era o nosso conteúdo da nossa aulinha de hoje. Então, isso é suficiente para resolver os exercícios dessa semana na nossa apostila. Bacana? Fiquem atentos aos exercícios, ao prazo de entregas. Um grande abraço para cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal!